Olá, gente! Professor Albino Lopes aqui com vocês, canal Jesus Eterno, refletindo na poderosa palavra de Deus. Hoje vamos refletir em Apocalipse, capítulo 18, verso 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E aqui no verso 4 diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Sai dela, meu povo, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse, caiu a grande Babilônia. Quem é essa grande Babilônia? É a integração da religião com o poder político. O Estado se une com a igreja, com as religiões, com as culturas. A força econômica e militar se unem. O Estado e a igreja. É a grande Babilônia. Por isso, aqui no verso 1, 18, verso 1, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo poderoso, que tinha grande autoridade, a autoridade de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Essa é a autoridade maior. Nenhum poder, nenhuma igreja, nenhuma filosofia é maior que a palavra de Deus. Aqui é a presença de Deus, gente, falando com a gente. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, disse o vitorioso rei Davi, lá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, autoridade de Deus. Então, esse anjo vem dizendo: caiu a grande Babilônia. Ou seja, perdeu a autoridade de Deus. Perdeu a luz divina. Por isso que caiu. Caiu de quê? Da graça de Deus. Porque quer ser maior do que Deus. Quer mudar a palavra de Deus. Quer mandar em Deus, ser maior do que Deus. Eu lembro de Faraó. Queria ser maior do que Deus. Mandar mais do que Deus. Eu lembro de Nabucodonosor, queria ser o Deus da terra. Os imperadores queriam ser adorados. Tinham que se ajoelhar diante do imperador. Então, querem ser deuses, como foi o faraó. E o mesmo fim, como caiu o Egito, caiu Babilônia, caiu o Império Romano, caiu o Império Medo-Pérsia, caiu o Alexandre o Grande, também cairá a grande Babilônia. Ou seja, a aliança do Estado com a igreja. O primeiro grito, o primeiro clamor do anjo é: caiu. O Estado perdeu o poder de Deus. E vai receber então o quê? O juízo de Deus. Caiu o Estado. Segundo, caiu a grande religião, a Babilônia. A religião falsa. A religião que muda a palavra de Deus. Mudou a palavra de Deus, perdeu a autoridade de Deus. Pode ter autoridade sobre os homens. A autoridade que não vem de Deus, vem do inimigo de Deus. Essa autoridade, essa glória, porque quando ele se encontrou com Jesus no deserto, ele falou para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, Jesus, tudo isso eu te darei. Poder, glória, honra, tesouros, riquezas, fama, tudo isso te darei. Se curvares a mim, se você desobedecer a palavra de Deus, se você negar a palavra de Deus, se você negar Jesus, aceitando ele só parcialmente, para dizer que você é de Deus. Mas, na verdade, lobo, só vestido de ovelha. Mas o coração é de lobo. Parecendo um cordeiro, mas fala como um dragão. Apocalipse capítulo 13. Parecendo um cordeiro, parecendo religioso, parecendo adorador,
parecendo embaixador de Deus, representante de Deus, mas na verdade é um lobo, é representante do anjo que caiu do céu. Representa o anjo que caiu do céu, não o Criador do céu e da terra. Então, caiu 2 vezes. Caiu o Estado, caiu a religião, caiu. Mas Deus mantém o seu povo. Por isso que ele fala, sai dela, povo meu. Sai dessa filosofia anticristã, essa filosofia que nega a palavra, o amor, o poder do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Criador dos céus e da terra, o Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, curando, salvando, libertando, mostrando o amor de Deus. Jesus é Deus. Por que ele se fez Deus? Por que ele, sendo Deus, se fez homem? Porque Jesus era a única maneira que ele podia te salvar e me salvar. Não tinha outra maneira. Para ele morrer no nosso lugar, ele deveria então se transformar em um de nós. Ele veio como homem para se tornar imortal, para se tornar mortal, para nos fazermos imortal. Ele se fez homem, ele se fez mortal para salvar a todos nós. Jesus que estava ali em Jerusalém, na Galileia, ele se fez homem, Deus homem, para salvar o ser humano. A única maneira que ele podia te salvar e me salvar, e ele fez. E Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele, sendo Deus, Criador, se fez Filho. Jesus, o Deus Todo-Poderoso de Gênesis, estava ali andando no meio de nós, salvando o ser humano. Por isso aqui, ele é soberano. Sai dela. Sai da idolatria. Sai das filosofias humanas. Sai do antropocentrismo e vem para o teocentrismo. Deus é o centro. Eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a água, o pão vivo que desceu do céu. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Amém? Amém. E aqui ele diz ainda aqui no verso 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Ou seja, os seus pecados, os seus desvios, não se arrependeu, não mudou, não se converteu, não nasceu da água e do Espírito, só acumulando transgressão. Apesar da palavra de Deus, da mensagem dada, o anjo do capítulo 14, faz um convite para a sua igreja, um convite para o seu povo, dizendo assim, no verso 6 e 7, 14, 6 e 7 de Apocalipse diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. As coisas de Deus são eternas. Para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Olha só o convite. Dizendo, em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai, adorai, buscai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então está aqui o convite. Ela aceitou? Não. Alguns saíram, está aqui, atendendo o chamado, sai dela. Mas o atendimento foi negativo, porque, o verso 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, e tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Olha aqui, caiu, de novo. O anjo do capítulo 14 fala a mensagem do anjo do capítulo 18. Um chamado para a volta para Deus, para o arrependimento, para voltar para a Bíblia, para voltar para o amor verdadeiro.
mas não aceitou. O Estado não aceitou. O Estado abandona o teocentrismo, Deus como centro, e coloca o homem como salvador. O homem religioso, o homem político, o homem Nações Unidas, o homem organizações mundiais, união mundial, integração das religiões, religiões que estão baseadas na palavra? Não. Em filosofias humanas, pagãs. Tiram Deus e colocam o homem. Tiram a Bíblia e colocam filosofias humanas frágeis que não salvam, que não curam. O único que pode salvar é Jesus Cristo, porque ele é Deus. Ele é o Deus Criador, Jesus. E é o Deus Salvador na cruz. E é o Deus restaurador, glorificador da sua igreja. Então, como é que vão deixar de lado a vida, o caminho, a verdade, o Salvador? Como é que pode deixar Jesus de fora? Colocando filosofias humanas, psicologias frágeis sobre Deus, o Criador do cérebro, o Criador do homem. Então, Jesus é sobre todos. Todo joelho se dobre diante de Jesus. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. E quem me negar, eu negarei, disse Jesus lá em Mateus. Temos que confessar, temos que brilhar para Jesus. E aqui cai, então, né, a união do Estado com a religião. Por isso que 2 vezes caiu. Então, vamos salvar o mundo? O planeta está aí, quase já sem condições de vida. E o Elon Musk está investindo aí trilhões de dólares, muito dinheiro, para preparar uma cidade lá em Marte. Porque ele sabe que a Terra vai acabar. A Terra acabando, para onde nós vamos? Para Marte ou para o reino de Deus? Quem crer e for batizado, vai para o reino de Deus. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus é infinito. É a glória, a majestade do Senhor. Estava lendo Apocalipse capítulo 21 e 22, as recompensas dos santos. Todas as promessas do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 21, verso 5, ele diz, né? Aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescenta, escreve, estas palavras são fiéis, palavra de Deus, da boca de Deus. Deus que falou, Deus que mandou escrever. Deus falou, escreve, escreve. Foi Deus que mandou escrever isso aqui, irmãos. Não foi o homem, não. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, se perderá. Então, Jesus promete as maravilhas para o seu povo fiel. Mas também ele diz aqui, né? Receberão todos os castigos que Deus prometeu. Os castigos de Deus, ó. Verso 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Olha aqui, os adoradores da besta vão receber a fumaça do tormento do castigo de Deus. O que é a besta? A besta é o poder. O poder político, o poder, a autoridade dos homens, que querem estar acima da Bíblia, a autoridade acima de Deus, e o poder religioso que se unem, do Apocalipse 17. A besta, o poder humano, a religião em cima da besta, a mulher do Apocalipse 17. Você pode ver aí no canal os vídeos, que eu gravei 4 vídeos falando sobre o Apocalipse 17. Uma bênção. Assista, anote a união, então, da besta e da mulher que está sobre a besta. E tem lá os 10 reis, os 10 poderes da terra, 10 cabeças, os poderes anticristãos da história. Agora, no final, vem a 8ª cabeça, que é essa união aí da grande Babilônia. A 8ª cabeça, o 8º rei, é a união de todas as igrejas que não têm realmente a verdade plena, são falsas, parece verdade, mas são falsas. Cuidado quando você, então,
se une à religião mundial, percebe se ela está realmente na palavra. Se ela nega a palavra de Deus, parte da palavra de Deus, tirou uma palavra, tirou um verso, cuidado, é o inimigo agindo. É o anjo que caiu do céu agindo para enganar, se possível, os próprios eleitos. O engano, a verdade vencerá. Porque Jesus falou, né? O Cordeiro os vencerá. Jesus vencerá. Ele venceu, ele vence e ele vencerá. Quem tiver com ele vencerá. Os eleitos e fiéis. Amém? Você eleito e fiel, você vencerá. Se apegue com Deus, se pegue com o Senhor Jesus. Não largue o Senhor Jesus por nada. Por nada, porque a promessa dele é para aqueles que saírem de Babilônia e virem para a luz, a verdadeira luz do Senhor. A sua glória não tem fim. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus, porque ele está dizendo aqui, né? Sai dela, povo meu. Sai da idolatria. Sai da mentira. Vem para a verdade eterna. Oremos. Santo Deus e Pai, obrigado pela tua palavra maravilhosa. Obrigado pela tua advertência, Senhor. Que possamos então seguir a verdade. A verdade nos salvará, nos libertará. Senhor Jesus, no Apocalipse 18, o Senhor está chamando para o arrependimento, a conversão e a entrega a Ti, para recebermos o selo do Deus vivo e não recebermos a marca da besta, o selo da besta, que é o selo da perdição, e receber o Teu selo, o selo da vida eterna, da salvação, do perdão, da glória, da misericórdia. Obrigado, meu Deus, abençoa todos nós, nos dê o Espírito Santo, para que possamos ter entendimento, fé e coragem para seguir e levar a Tua luz. Hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, compartilhe, comente, participe conosco. Jesus está voltando. Ele é a verdade, o caminho e a vida.